Ouça agora Porção Diária, um devocional para a vida. A paz do Senhor Jesus Cristo para todos vocês. Hoje é dia 27 de agosto, o ano 2022, sábado. O plano anual de leitura bíblica se encontra em Jó, capítulo 23 até o capítulo 27. Salmos 41. Provérbios, capítulo 22, o versículo 5 e também o versículo 6. E o derradeiro, 2 Coríntios, capítulo 1 até o 12 e o capítulo 2 até o versículo 4. A porção diária deste dia tem como título Começar ou Procrastinar, baseado na leitura bíblica de Neemias, capítulo 4, versículo 10, que diz exatamente assim: Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos acarretadores, e o pó é muito, e nós não poderemos edificar um muro. A palavra do Senhor nos mostra que Neemias havia recebido de Deus, sim, de Deus, uma missão para uma grande jornada que seria a reconstrução dos muros em Jerusalém. A palavra também de Deus nos mostra que não demorou muito para que opositores do propósito de Deus se levantassem contra Neemias. E o interessante é que a construção estava indo a todo vapor. Haviam recursos, Deus havia preparado os meios, as maneiras e deu todo o arcabouço possível para que eles continuassem ali a missão sobre a qual Deus havia então designado Neemias. E, consequentemente, também o povo judeu abraçou a causa e começou a construir. A questão é que quando Deus nos chama para realizar uma tarefa ou um propósito sobre a qual Ele quer cumprir através de nós, nós devemos inteiramente e unicamente confiar em Cristo Jesus e jamais olhar para os lados, nem para a direita e nem para a esquerda. Nós analisamos o texto e vemos que a construção estava sim tendo os seus respaldos, os seus inícios, mas não demorou muito para que o povo de Judá começasse a desfalecer. E o interessante é que ali o texto nos mostra que eles começaram a desfalecer porque começaram a ver que os entulhos eram muito, o pó é muito e os acarretadores já estavam perdendo a força. Ou seja, quando nós desviamos o nosso foco da missão sobre a qual Deus nos designou, nós sim, consequentemente, estaremos sujeitos ao fracasso, ao desânimo, à paralisia acerca do chamado, do propósito que Deus nos designou. Ou seja, a jornada estava indo a todo vapor. A reconstrução do muro estava indo muito bem. Até que eles olharam para o lado, ouviram as vozes dos inimigos, dos opositores e começaram a dar ênfase no entulho, ou seja, coisas secundárias, coisas ali que não teriam sentido. E quantas vezes nós recebemos de Deus uma missão e começamos a procrastinar, a adiar? Por quê? Porque olhamos para as coisas, olhamos para a necessidade, olhamos para aquilo que nós estamos precisando de início, sobre a qual muitas vezes nós nem sequer chegamos a iniciar aquilo que Deus quer que de fato nós viemos realizar. Nós, o ser humano como um todo, e não é aqui uma fala generalizada, nós gostamos de procrastinar, adiar aquilo que Deus tem para realizar no hoje. Nós colocamos interferências, muitas vezes culpamos a falta de recursos financeiros, o conhecimento, a ajuda, mas aqui, irmãos, nós aprendemos, amados ouvintes, que nós devemos começar, e uma vez começando, continuar a missão até que o propósito e a jornada se finda.
Eles começaram a olhar para os entulhos. O muro estava sendo levantado. Automaticamente, os entulhos seriam algo ou seriam uma consequência de uma reforma, de uma construção. Eu me lembro também agora do apóstolo Pedro. O Senhor Jesus Cristo disse: venha, Pedro, saia desse barco, venha. E Pedro foi. E até então ali, Pedro estava vivendo algo maravilhoso, uma experiência extraordinária, quando ele começou a olhar para o lado. Quando Deus nos dá uma missão, nós não devemos olhar para o lado, nem para a direita, nem para a esquerda, sobre o que vão achar, sobre o que vão pensar. Nós unicamente devemos confiar em Deus, e se uma vez nos chama, nós devemos ir, devemos fazer, começar e não procrastinar. É sim o título da porção do tema neste dia. E que nós viemos sim, amados ouvintes, a iniciar, a dar andamento, a dar continuidade no chamado e no propósito sobre a qual Deus nos designou. Aqueles judeus começaram a olhar para o entulho e, consequentemente, começaram a desfalecer. Justamente como nós também acontecemos. E aplicando espiritualmente. Quando nós começamos a olhar para as dificuldades, quando começamos a olhar para as coisas, para as pessoas, nós consequentemente iremos desanimar. Mas se o nosso foco é Jesus, o nosso alvo é Jesus, a nossa jornada, ela está arraigada, intrinsecamente ligada em Cristo Jesus, nós iremos vencer. Nós iremos realizar a obra do Senhor como Neemias realizou. Amados ouvintes, guarde essa palavra em seus corações. Não procrastine aquilo sobre a qual Deus disse que é para ser iniciado. Muitas vezes nós analisamos, será que teremos o recurso necessário? Será que dessa forma eu vou começar? Se Deus mandou, comece. Comece com aquilo que você tem, com as suas forças, com a capacidade que Deus lhe designou, e Deus te honrará. Deus lhe dará o recurso, dará a capacidade, dará a provisão, dará o mantimento, Ele dará aquilo que precisa ser feito para que a obra dele viesse a ser realizada. Neemias precisou de cartas, de recursos, e tudo isso o rei Artaxerxes concedeu a Neemias, através de uma busca em oração, através da consagração. Da mesma maneira Deus ele nos já deu o recurso, já nos capacitou, então nós devemos começar, iniciar, dar andamento à missão e o propósito sobre a qual cada um de nós foi chamado para cumprir e realizar. Nesse momento, feche os seus olhos e encurve sua cabeça, se podes, e oremos ao Senhor. Maravilhoso Deus e eterno Pai que estás no céu, nos ajude, Senhor, nos ajude a iniciar, a dar andamento, sequência no nosso chamado, na nossa vocação. Sim, para que o teu nome seja grandemente glorificado e que possamos então inteiramente confiar em ti, na sua provisão, no seu grande amor que vem através de Cristo Jesus em nós. Conceda-nos a graça e a bênção, e honre-nos, Senhor, a cada dia, e que o seu nome venha a ser grandemente glorificado. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família e o seu dia, em nome do Senhor Jesus Cristo. Você ouviu Porção Diária, idealizado pela Obra de Deus em Curitiba.